Olá pessoal, meu nome é Andrew Santos, sou terapeuta, trabalho com diversas técnicas, entre elas hipnose, acupuntura, astrologia, numerologia, cabala, massagens, enfim. São inúmeras técnicas que eu tenho formação e sou coautor dos livros Hipnose Terapêutica 1 e 2. Lá você pode encontrar um pouquinho do meu trabalho nos meus artigos, tanto no livro 1 quanto no livro 2. Você vai entender um pouquinho melhor como funciona o meu trabalho. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a vivência que eu tive com a ayahuasca. A ayahuasca, a princípio, eu tinha um certo preconceito, assim como está acontecendo no momento. Muito preconceito depois que eu comecei a divulgar a medicina xamânica da ayahuasca. Não sou agregado nem do Santo Daime, não tenho religião alguma, sou espiritualista, sou aberto a tudo aquilo que é verdade para mim. E cada um precisa descobrir o seu Deus interior, descobrir aquilo que é a sua essência. A sua essência vai te levar para o caminho aonde você precisa estar. Então, não devemos nos prender. As religiões são boas a partir do momento que elas nos religam com o todo, nos religam com Deus, com o universo, com aquilo que você acreditar, tá? Então, não sou a favor do fanatismo. E por que eu decidi falar hoje? Coloquei até o tema deste vídeo, Andrew Santos e ayahuasca. Bom, a minha experiência com a ayahuasca veio principalmente estimulada após a morte do meu pai, onde eu estava passando por momentos que estava difícil sutilizar. O que seria sutilizar? Entrar em processos meditativos, começar a ter intuições. Eu estava numa fase de bloqueios quanto a isso. E eu sempre tive muito preconceito quanto a isso, porque eu achava que não precisava de nenhum tipo de expansor de consciência para poder acessar a espiritualidade. E a espiritualidade que eu estou falando é o autoconhecimento. Você olhar para si mesmo, descobrir quem você é, entender quando Jesus, vamos usar um exemplo dos cristãos, quando Jesus lá fala, tanto no Evangelho quanto nos Salmos, tem também uma passagem que fala exatamente isso. Vós sois deuses. E nós precisamos entender o que isso representa para nós, o que Cristo quis dizer com isso. E na verdade eu iniciei por um processo muito estimulante aos cogumelos sagrados. Me vinha muito forte a necessidade dos cogumelos sagrados. Minha consciência pedia cogumelos sagrados. Eu nunca tive nenhum tipo de experiência com cogumelos sagrados até hoje, na verdade. E começou a aparecer no meu consultório clientes que tiveram as suas vidas mudadas pela ayahuasca, por esses processos mais de expansão de consciência através de algum chá, de algum processo ali causado pela natureza. Como a natureza é algo que eu tenho chamado a atuar com ela, começaram a aparecer os casos para mim de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela ayahuasca. E eu mesmo com todo aquele preconceito, porque para mim era muito fácil, eu tive uma experiência de quase morte de 11 dias. Eu fiquei 11 dias fora do meu corpo físico, lucidamente. Não teve um momento que eu tive um apagão, que eu tive um descanso, um momento assim de não lembrar. Eu lembro desde o momento que eu saí do corpo até o momento que eu voltei do corpo. Que eu voltei pro corpo, E quando eu passei por todo esse processo, eu me lembro que tudo se aflorou. A minha terceira visão se abriu. Comecei a ver coisas que ninguém estava vendo, Comecei a sentir coisas que ninguém estava sentindo, ouvir coisas que ninguém estava ouvindo. De certa forma, a minha terceira visão abriu.
para mim era fácil se utilizar, para mim era fácil entrar no processo meditativo e alterar meu estado de consciência, sair do corpo físico em projeção astral, como chamam, ou projeção da consciência, assim como você quiser chamar. E eu tive o primeiro contato com a ayahuasca através da Beth Scatola. Ela me levou para um ashram em São Roque, e aqui próximo de Sorocaba, né? E nesse ashram eu tive a primeira experiência. Para mim foi muito forte a primeira experiência, tanto quanto a segunda, mas a primeira experiência ela me fez compreender que muitas das coisas que eu identificava como loucura, né? Porque como eu sou do signo de Touro, o taurino é um signo fixo, e tenho a lua em virgem, enfim, eu tenho muito elemento terra, então eu preciso de coisas muito palpáveis, coisas muito embasadas, fundamentadas. Para mim é difícil trabalhar com o sutil, com o abstrato, com o subjetivo. E hoje estou aqui trabalhando com tudo isso. Mas este processo com a ayahuasca, o que ele me fez entender? Que tudo aquilo que me vinha durante esse processo da experiência de quase morte, tudo aquilo era real. Tudo que eu acessei, todas aquelas informações, porque para mim era bizarro, para mim era completamente fora da casinha, eu achei que eu estava enlouquecendo. Cheguei a falar para minha mãe algumas vezes: mãe, vai ter que me internar porque eu não estou legal da cabeça. E como para mim era fácil se utilizar, começou alguns clientes me questionar sobre a ayahuasca. Eu falava, olha, essa era a minha opinião na época, tá? Olha, eu não sou a favor de nada que te leve para um estado de alucinógeno, né? Onde um alucinógeno te starta para algo, provocado por algo. E a ayahuasca tem esse papel. Ela tem o papel de provocar a abertura da terceira visão, provocar você entrar dentro de si, limpar toda a sujeira que naquele momento, naquela fase da sua vida, não precisa mais estar ali. E o processo da ayahuasca foi fazendo isso. Falo, não é um processo agradável, né? Completamente, você acaba tendo algumas reações. Só que isso também, qualquer tratamento energético você vai ter. Você vai ter um processo que a gente chama de processo catártico, onde tudo aquilo que está no inconsciente de ruim, ele começa a vir para fora, e o corpo começa a sentir uma sensação de estranheza. Por quê? Porque eram informações que estavam lá guardadas, estavam lá embaixo do tapete, e na verdade, num processo terapêutico energético, a gente levanta esse tapete e as coisas começam a sair do inconsciente. Eu tenho uma filosofia do meu trabalho baseada em Carl Jung, né? Jung falava assim: enquanto seu inconsciente não se tornar consciente, isso vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino, quando na verdade é o seu inconsciente de 95% quem está atuando, porque 5% é a nossa consciência, mas a nossa inconsciência 95%, ou seja, nós não nos conhecemos, não sabemos quem somos, para que viemos, qual a nossa missão de vida. E é momento de nós quebrarmos essas barreiras. É momento de entender que o autoconhecimento está baseado em ousadia, coragem, está baseado em perseverança. E se vem um processo catártico através de uma técnica energética, que venha, desde que venha, porque está saindo do inconsciente, desde que venha se ativar uma dor de cabeça estranha em você, e você, meu Deus, de onde está vindo isso? É um processo catártico, deixa limpar, deixa sair do inconsciente aquelas mágoas, aqueles rancores, aquela vontade de largar tudo. O processo suicida, o processo depressivo, tudo aquilo que está no seu inconsciente, você não precisa manter isso no seu inconsciente. É momento de darmos passos mais largos, avançarmos no nosso processo de autoconhecimento. Nós viemos aqui para missões, não estamos aqui à toa. Você não está aqui à toa. Todos nós temos uma missão de vida. E o quão maravilhoso você descobrir a sua missão de vida. Quando você transforma a sua vida, as pessoas percebem que sua vida está mudando, que você está avançando, que você está prosperando.
Isso é fantástico. E você começa a se tornar uma referência, um exemplo, para que as pessoas possam seguir. Quando nós temos limitações para a nossa vida, nossos bloqueios, isso nos traz a estagnação, abre portais para depressão, para síndromes do pânico, para suicídios. Tem tantas causas do nosso inconsciente que precisam ser acessadas. E o processo da ayahuasca, ela veio me comprovar que eu não estava ficando louco. E como eu estava falando, meu preconceito vinha porque eu não conhecia, eu não compreendia que aquele expansor vindo da natureza poderia me trazer respostas, que uma força maior, que não sou eu, não é meu ego, mas uma força maior começa a conversar com você. Primeiro ela te limpa bastante, mas ela começa a conversar com você. Então, o meu processo foi pesado, forte, mas foi maravilhoso. Grandes curas aconteceram comigo. Eu lembro no momento que eu estava lembrando, acessando tudo aquilo que me doía, que me maltratava internamente, tudo aquilo que estava no meu inconsciente. Eu lembro claramente do que eu estava sendo curado. Hoje eu não consigo lembrar o que era aquilo que eu estava acessando, porque de fato foi curado. De fato não está mais no meu inconsciente. E é como se desse um apagão sobre isso. Estou falando minha experiência, cada um tem uma experiência diferente, tá? Mas a minha experiência, aquele processo de cura, eu lembro que eu chorava demais, toda a tristeza, toda aquela amargura que existia ainda dentro de mim, começou a vir para fora. Eu lembro que eu chorava, e aquilo lavava a minha alma, ia me deixando muito leve. E comecei a acessar outras coisas também ligadas a uns acessos inconscientes que eu tive. Agora eu não vou falar porque não é esse tema aqui que nós estamos abordando. Mas eu acabei acessando coisas que eu achei que era loucura da minha cabeça. E a ayahuasca me trouxe essa resposta, que de fato tinha total coerência aquilo que eu tinha acessado. E foi quando eu percebi que o processo é maravilhoso. Um autoconhecimento profundo. Tem pessoas que tiveram más experiências, porque de fato, será que estavam abertas? Será que estavam abertas ao autoconhecimento, a olhar para aquilo que é difícil olhar? Porque é muito fácil a gente olhar os outros. É muito fácil a gente esconder aquilo que nos machuca, aquilo que nós precisamos mudar e aquilo que nós não queremos mudar. Então tem vários processos e nós temos que analisar. Por que eu me permiti passar pelo processo da ayahuasca? Comecei a estudar sobre os efeitos. Existe agora uma medicina chamada medicina psicodélica, desenvolvida por neurocientistas, onde estão abordando todos os efeitos positivos para a saúde da ayahuasca. Não só da ayahuasca, quanto dos cogumelos sagrados, enfim. Por causa disso, por eu precisar de embasamentos, quando eu comecei a perceber que existiam profissionais competentes por trás disso, estudando isso, compreendendo cada vez mais isto, eu me permiti a primeira experiência. Tive 2 experiências até este vídeo, até a gravação desse vídeo. Tive 2 experiências. Elas me foram muito necessárias. Eu acredito que todas as pessoas deveriam passar pelo processo, apesar de muitas não entenderem o processo. Mas é um processo de verdade, de autoconhecimento. Você sai de tudo aquilo que é mentira ao redor e você começa a entrar dentro de si e encontrar a sua verdade pouco a pouco. Não é algo que vicia, como muitos falam. Existe muito preconceito quanto a isso. Não é viciante. Você escolhe
quando sua alma estiver preparada, você vai. Então fica aqui o meu depoimento. Eu queria falar muitas coisas, mas eu acho que já dá para ter uma base de que é uma experiência muito importante e necessária, uma experiência precisa, sobre muitas coisas que precisam sair de dentro de você e todas as coisas que você precisa acessar dentro de você. A ayahuasca é uma medicina xamânica. Hoje, por experiência própria, eu reconheço que é uma medicina xamânica e a própria medicina psicodélica que está atuando nas pesquisas, nos conhecimentos, vendo os efeitos que as plantas têm sobre o nosso corpo. Aí sim, a gente precisa começar a dar a oportunidade, se dar a oportunidade de experienciar algo que a ciência já está começando a reconhecer, a entender, que é algo muito, vamos dizer assim, eficiente, eficaz, algo que vai te levando aos poucos para a saúde mental, espiritual, para a saúde física. Eu considero a ayahuasca uma planta de poder, uma planta de autoconhecimento, uma medicina natural. Com todos esses anos que eu vim de muitos preconceitos, chegou um momento onde eu me permiti a experiência e vi que há coisas saudáveis dentro desta medicina. E assino embaixo. Se você quer ter a experiência, faça. Não se prenda pelo seu medo. Autoconhecimento, como eu falei, precisa de ousadia, coragem e perseverança. Se permita. Se permita a experiência. Morrer você não vai, tenho certeza. Gratidão a vocês que me ouviram até aqui. Fica aí um pouquinho do meu depoimento sobre ayahuasca. É algo que eu sugiro. Gratidão a todos. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Gratidão.